E aí, beleza? Chegando aqui mais uma vez para falar do nosso sub-20, que hoje acabou sendo eliminado ali no Brasileirão. Foi derrotado por 5-1, placar muito elástico para o Bragantino, que é um dos melhores times. E a fase de grupos, a fase de pontos corridos, perdão, já evidenciou isso. Hoje, mais uma vez, ficou claro. O primeiro confronto com o Atlético e o Bragantino já tinha deixado isso claro. E hoje foi mais uma prova de que às vezes tem um time que está muito acima mesmo. Comentar alguns pontos do jogo, falar o que foi essa campanha e a expectativa agora com o Sub-20. Vamos lá. O jogo de hoje já era muito difícil, independente do contexto. Semifinal, os quatro times dando a vida, né? No outro lado da chave. Palmeiras e Cruzeiro aqui no nosso. Foi contra o Bragantino. Bragantino, que foi a primeira rodada da fase classificatória, né? Dos 19 jogos que tiveram ali por pontos. E o Atlético acabou derrotado na primeira rodada, jogando também em Bragança Paulista. Tomou um sonoro 4-0 abrindo o campeonato, então ali já foi o primeiro susto da temporada, digamos assim, né? Porque depois o Atlético faz uma campanha muito boa, fica em terceiro nesse Brasileirão. Então aqui eu já vou dar uma recapitulada no geral. O Atlético nesse Brasileirão fechou com 11 vitórias, 12 vitórias na verdade, dois empates e 7 derrotas, incluindo, né, essa derrota de hoje, que piorou muito aí os números de defesa, enfim. Falando do jogo, o Atlético começou o jogo melhor que o Bragantino, começou tendo mais chances, teve as melhores chances do primeiro tempo, talvez, tirando os gols, né? Claro, e aí é uma análise até um pouco fria, né, que tem que fazer, porque como assim tirando os gols? Mas o Atlético com a bola no pé foi melhor enquanto teve a bola no pé, porque jogou durante 20 minutos melhor que o Bragantino. Nesse 21º minuto aí, vai, que o Bragantino faz o gol, o Atlético acaba no jogo. E aqui tem alguns pontos que eu queria comentar. Primeiro, não entendi a escolha dos três volantes porque deu errado. A escolha do João Corrêa de usar três volantes com o Maresi titular não deu certo. Inclusive, o Maresi falhou um dos gols do Bragantino, que o jogador acaba entrando sozinho na área. Vi um pouco da zaga muito perdida também, alguns erros de posicionamento ali, em uns momentos que a linha tá um pouco mais alta, o Marcão construindo quase que como um meio-campista ali, como o primeiro meio-campista, quando na verdade ele devia ser o último jogador. O Fábio Lucas também mal posicionado, inclusive no lance do pênalti, que faz o primeiro gol do Bragantino, e um problemaço no lado direito dessa base, que sem o Vitinho não funcionou. João Gomes fez uma partida muito abaixo pela direita, não estava dando certa marcação, não estava conseguindo chegar bem. E o Atlético percebe isso, o João Corrêa percebe isso no primeiro tempo e ele troca, né, o João Gomes pelo Cauê Vinícius e aí o Atlético passa a concentrar o ataque pelo lado esquerdo com o Chiquete, só aí para inverter com o Cauê Vinícius. E o Cauê Vinícius entrou muito bem. Fez um segundo tempo muito bom, talvez se estivesse jogando desde o início, não dá para saber também se foi uma situação ali dada pelo contexto. O Cauê Vinícius não vinha tendo muitas oportunidades nesse time, fazia um bom tempo já que não jogava, mas o pouco que eu vi ele jogar nessa temporada, ele entrou bem. Contra o Palmeiras foi um dos jogos mais difíceis também, o Atlético também saiu derrotado, mas o Cauê Vinícius fez um bom jogo, inclusive, se não me engano, fez o gol lá, foi 2-1. É um jogo muito duro também para o Atlético. E hoje ele entrou muito bem, já num cenário completamente diferente, já num 3-0 ali, quando ele entra praticamente irreversível, né? Como foi, consegue chegar ao gol e dá para destacar sim o gol. O Marcão fez um muito bom lançamento para o próprio Cauê Vinícius, que recebeu na área, tentou fazer a primeira jogada, não conseguiu. Na sobra, ele consegue e encontra o nosso querido Santini na área, que entrou no lugar do Sorriso. Hoje o Sorriso talvez tenha sido um dos poucos que se salvou, principalmente no primeiro tempo ali, enquanto o Atlético teve a bola. Nesse momento que o Atlético jogou com a bola, que eu comentei agora há pouco. Eu acho que o Sorriso foi um dos melhores em campo. O Chiquete também, muito acionado. O meio-campo um pouco apagado também. O lado direito também. O lado esquerdo foi muito acionado no primeiro tempo, principalmente com o Claudinho ali tentando associar com o Chiquete para entrar na área e por dentro construir depois que abrir esse jogo. Um movimento bem natural desse time do João. Hoje as coisas acabaram não se encaixando, mas ficou muito claro também como o Bragantino é um time muito superior e eu acho que falando da base como um todo. Porque se você acompanha a campanha do Atlético como eu acompanhei, o Atlético era claramente superior que a maioria dos adversários, inclusive em jogos que empatou ou que até mesmo perdeu. O Atlético costuma jogar melhor. E aí é impossível não associar a situação do sub-20 com a situação do profissional falando isso, né? Mas, enfim, partida por partida, o Atlético joga melhor na maioria dos jogos.
às vezes acabou não conseguindo trazer o resultado. Inclusive, a maioria dos jogos que ganha foi em casa. Tem um aproveitamento muito alto em casa também. Isso também é no Paranaense. Mas no Brasileirão foi muito alto, foi um número bem bom. E eu já puxei esse dado, mas agora não tenho ele exato porque muita coisa mudou também. E o jogo das quartas de finais contra o Vasco também foi um jogo muito bom do Atlético, um jogo que apesar de ter passado algumas dificuldades para o Vasco também no primeiro tempo, né, um cenário comum, o Atlético mesmo fazendo o gol no primeiro tempo, começar a passar dificuldade à medida que passa, e no segundo tempo, às vezes as coisas apertam ali, um gol acaba mudando o cenário, foi o que aconteceu nas quartas. Hoje não tinha como, o Atlético até tenta reagir depois que alcança o gol. Inclusive antes disso, na verdade, no segundo tempo, com a mudança do Cauê Vinícius, eu já achei que o Atlético entrou um pouco mais ligado, mas depois que você tá três atrás, é realmente muito complicado, né? Enfim, é, hoje o time abaixo, mas um Bragantino muito acima. Meteu 5, poderia ter sido mais, é verdade. O Atlético também poderia ter feito pelo menos uns 2 ou até 3 gols. Mas se o Atlético fizesse isso, com certeza o Bragantino teria feito uns 6 ou 7 aí, a coisa ia desandar de vez. Porque é um placar que fica marcado para eliminação do time, mas não deveria marcar o time. Porque o Atlético tem sim elenco para chegar em finais no Sub-20. É essa etapa que está faltando destravar. Claro que nas categorias de base, os jogadores são desenvolvidos, são treinados para contribuir com o profissional, que é o que está acontecendo no Atlético de um jeito ou de outro, né? O Dudu subiu, o nosso querido Cauã Moraes também subiu, Vitinho subiu agora por necessidade, e já falando do lado direito que eu comentei antes, que hoje estava muito desorganizado, como fez falta o Vitinho hoje. O Atlético ataca 100% no lado esquerdo no primeiro tempo, porque o João Gomes não tem a capacidade do Vitinho de chegar ao fundo. E aí, não é demérito do João Gomes, porque o Vitinho por origem, né? De natureza, ele é um atacante, ele é um ponta que acabou se adaptando muito bem como ala nesse esquema do João, jogando até como lateral. Mas hoje fez muita falta esse movimento de inversão de bola, esse movimento de atacar em profundidade com o Vitinho primeiro, para depois cruzar na área. Hoje fez muita falta. E o jogo do Atlético, na minha opinião, destrava quando um jogador com a mesma característica, ou pelo menos parecida, entra em campo, que é o Cauê Vinícius. Inclusive, o Cauê Vinícius que estava jogando como centroavante da última vez que eu vi ele em campo. Hoje entrou fazendo um ponta pela direita e entrou fazendo muito bem. Então eu acho que é um dos pontos principais desse time do João. Ter um jogador que vai atacar o fundo, principalmente pela direita, porque o Chiquete não tem essa característica. O Chiquete é aquele jogador de pegar a bola mais na lateral, tentar associar para por dentro conseguir fazer o jogo dele, e hoje até tenta, mas era ele sozinho praticamente, não deu certo. Fim da campanha, fim de uma boa campanha do Atlético, mais uma vez, infelizmente, acaba parando nas semifinais, mas ainda assim é uma esperança para nossa base, que mais do que nunca vai precisar render, porque a gente já sabe, né? A gente tá comentando nos arenas todo santo dia, o Atlético não vai contratar as peças o suficiente para repor as perdas do ano que vem. Então a base vai ser muito utilizada já agora na Taça FPF. Você vai acompanhar a cobertura aqui na Atlético, muito provavelmente comigo também, e é assim que a gente vai continuar acompanhando esse sub-20. Por enquanto, vamos passar um tempo sem falar dos piás aqui na Atlético, pelo menos não dos jogos, né? Porque não teremos, mas com certeza teremos muita informação, ainda mais agora com a necessidade deles subirem. Enfim, já comentei aqui. Foi isso. É um jogo muito complicado para o Atlético. Como eu falei no meu Twitter, né? Eu comentei ali quando o jogo acabou. O resultado era esperado. O placar, não. O placar, como foi, não. Mas a derrota, sim, era um resultado esperado e até natural que o Atlético saísse derrotado e desse adeus ao Brasileirão. Claro que não é o que a gente queria, como alguém que acompanhou desde o início, praticamente desde o início, essa campanha. Mas às vezes o futebol fala mais alto, o campo fala mais alto e o Bragantino foi muito mais time. O camisa 7 e Ian Leme, se eu não me engano, e o camisa 11, Felipinho do Bragantino, hoje fizeram o que quiseram com a defesa do Atlético, jogaram muita bola os dois. É um time muito acima da média e o Atlético acaba dando adeus aí pro brasileiro. Na Taça FPF, voltamos a falar dos jogos dos PAs na Atlético, com uma cobertura muito ampla, com uma cobertura muito mais aprofundada, eu acredito. E deixa o seu like aqui se você gosta desse conteúdo da base. Brasileirão acaba por aqui. Ano que vem tem mais. Logo começa aí os campeonatos mais uma vez. E nós voltamos por aqui. Valeu? Tamo junto.